Glória a Deus. A presença do Espírito Santo de Deus está forte aqui, irmãos. Está forte aí? Aleluia. Não sei se esse hino, o último hino estava no cronograma, acho que não. Não. Mas ele encaixa com a palavra. O Senhor, Ele tem... Primeiro, boa noite, né, irmãos? A pessoa chega aqui já falando, nem cumprimenta os irmãos, né? Boa noite, graça e paz, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Sabrina, sou esposa do pastor Jimmy, somos pastores aqui nessa casa há 10 anos. E para mim é uma honra e um privilégio poder ministrar e falar das boas novas do Evangelho sobre a sua vida, amém? E, irmãos, tá chorando, louve. Tá quebrado, louve. Tá triste, louve. Tá desanimado, louve. Tá querendo desistir, louve. Tá desempregado, louve. Tá com conta até aqui. A conta no vermelho, louve. Tá precisando de um milagre, louve. E você acredita, irmãos, em Deus? Ah, pelo amor de Deus, né, irmãos? Você acredita em Deus? Eu acredito que você acredita. Por isso você está aqui. Mas você acredita verdadeiramente naquilo que você liberou, as palavras que você liberou, exaltando e adorando o nome do Senhor na hora do louvor? Você acredita que o Senhor, Ele é esse grande eu sou, aquele que vai à frente, abrindo caminho, que vai quebrando as correntes, tirando os espinhos, que vai quebrando prisões, que vai desfazendo prisões, aquele que vai tirando as algemas e vai nos tirando de todo o ambiente de cadeias, de aprisionamentos? Você acredita nisso, igreja? Se você acredita, dá um aplauso ao Senhor, adorando, exaltando a esse que é digno de ser adorado, exaltado neste lugar. Toda honra e toda glória sejam dados ao teu santo e poderoso nome. Nós te louvamos sim, Senhor. Em meio às situações, no dia bom, no dia mau, nós louvamos o nome desse Deus. Irmãos, você acredita que através da sua adoração você pode ser liberto? Você acredita que através da sua adoração, do seu louvor, do seu momento de honrar, de engrandecer o nome do Senhor, não somente na casa de Deus, mas também nos ambientes onde você está, você acredita que quando você abre os seus lábios, cadeias vão ao chão? Você acredita que quando você adora a esse Deus que é magnífico, a esse Deus que é grande e tremendo, a sua casa é restaurada? Você acredita que quando você honra o Senhor, a sua palavra e o seu nome, demônios vão ao chão? Você acredita no poder que há nessa palavra, irmãos? Não é no poder das pessoas que estão ministrando aqui sobre essa plataforma, não, mas no poder que essa palavra, que é única, que é viva, que é eficaz, que é a fonte, que é o caminho, que é verdade, é a chave para todas as coisas nas nossas vidas. A única verdade viva e eficaz que liberta e que desfaz todas as mentiras, que desfaz todas as correntes, que desfaz todas as cadeias de Satanás contra as nossas vidas. Nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos em guerra, nós estamos numa luta constante. E é tempo de nós não olharmos para os lados e nem para baixo. É tempo de nós não nos distrairmos mais. O Senhor, Ele tem falado numa série. Eu vou continuar a série, não é uma série, né? Mas virou milagres. Quem crê em milagres aí? Eu não queria falar de milagres, mas, né? Aprove o Senhor Jesus, vamos falar de milagre também. Irmãos, Satanás está o tempo todo ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos distrair, tentando nos fragilizar, tentando fazer com que a gente perca o foco no caminho e no propósito que nós estamos andando. Essa é a grande realidade. Mas existe um que está ao nosso redor, Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, que está ao nosso redor com os seus anjos, guardando as nossas vidas, nos livrando, nos dando sabedoria, nos dando revelação, nos dando entendimento para nós permanecermos neste caminho.
Há um caminho, há uma corrida a ser percorrida, há um caminho a ser seguido, e nós não podemos parar, nós não podemos nos desviar. Não há mais tempo para nos desviarmos desse caminho, que é Cristo Jesus. Não é a igreja, é Cristo, é a palavra, é a verdade. E os nossos pés precisam estar firmados nessa verdade, irmãos. Senão a igreja do Senhor, ela não irá prevalecer. Senão você não vai aguentar. Se você não estiver firmado nessa verdade, nessa palavra, se você não acreditar que o milagre do Senhor pode acontecer, sim, na sua história e na sua vida, dentro de diagnósticos, dentro de tanta caos que você tem enfrentado na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Irmãos, há decretos de morte, há decretos de destruição sobre nós. Só que se nós pararmos no caminho, nós não iremos prevalecer. Se nós pararmos no caminho, a nossa casa não irá subsistir. Se nós não focarmos naquilo que o Senhor está dizendo, está falando, está liberando. Irmãos, fazem 4 domingos pelo menos que o Senhor está falando de milagres. Ontem eu falei: Deus, com quem que o Senhor quer falar? E eu tô aqui, Jesus, eu tô aqui, eu quero o meu milagre. Quem aqui precisa de milagre? Eu acredito que todos nós precisamos de um milagre em algum ambiente, em alguma área da nossa vida. Eu não sei qual é a área da sua vida. Só que, irmãos, nós precisamos verdadeiramente crer, acreditar que é possível, sim. Quantas pessoas passam por nós, entram aqui neste lugar desacreditadas da sua vida, desacreditadas que o seu casamento pode ser restaurado. Há decretos de destruição sobre a sua casa, meu amado. Há decretos de divórcio e destruição sobre o seu casamento. Sabe por quê? Porque se o seu casamento for destruído, a sua geração é atingida. Por isso que nós precisamos estar atentos o tempo todo e acreditar. O tema dessa palavra nessa noite é: acredite. Acredite. Acredite se quiser. E o Senhor, eu creio que há um ambiente profético na atmosfera, aonde o Senhor tem liberado milagres neste lugar, nesta casa. Todo culto tem milagres, todo culto há salvação, vidas são tocadas, todo culto pessoas são restauradas, histórias são mudadas, irmãos, todos os cultos. Mas eu vejo que o Senhor está apertando demais nessa tecla, falando de milagres. Se você ainda não recebeu o seu milagre, você vai receber. Você vai receber. Só que o que vai ativar o milagre na sua vida é a sua fé. Nós precisamos estar em fé, perseverantes, constantes nele, acreditando na palavra dele, não acreditando naquilo que as pessoas falam para nós ou falam de nós, mas nós precisamos acreditar naquilo que a palavra, que a verdade pode fazer sobre as nossas vidas, amém? Eu queria compartilhar com você a passagem que está lá no livro de Atos, no capítulo 16, no verso 16. Para você que não trouxe a Bíblia, tem no telão. Irmão, não se acostuma com o telão. A gente se acostuma com o telão, a gente se acostuma com a Bíblia online, não que não possa. Mas tem gente tão acostumada com a Bíblia online, se pegar a Bíblia, ela não sabe onde que está Êxodo, onde que está Apocalipse. E a gente vai perdendo esse manuseio da palavra de Deus. E a gente precisa de vez em quando, não que você não possa, eu gosto de usar a Bíblia online, mas eu também gosto de manusear, de pegar essas escrituras aqui e ler, usar essas escrituras. E tem gente que vem na igreja, irmão, já está acostumado a não trazer a Bíblia nem no celular, nem no iPad e nem na mão, porque vai ter no telão lá. Então não se acostuma com isso não, irmãos. A palavra de Deus precisa estar nas nossas mãos, amém? Atos capítulo 16, verso 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela
por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela agora. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-se os magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E por meio da meia-noite, igreja do Senhor, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Irmãos, essa aqui é uma passagem que fala sobre Paulo, fala sobre Silas. Atos é um livro poderoso, é um livro maravilhoso, aonde veio a promessa do Pentecoste, aonde o Espírito Santo desceu e aonde foi o marco da igreja, aonde as pessoas foram alcançadas pelo poder, visitadas pelo poder do Espírito Santo, e aonde a igreja do Senhor foi estabelecida. E o livro de Atos, ele não tem fim, porque nós como igreja damos ainda continuidade à ativação da igreja naquele tempo. São mais de 2000 anos atrás, irmãos. Você tem noção disso? Que o livro de Atos, ele ainda não se encerrou, porque eu e você ainda fazemos parte desse contexto e desse livro e dessa história que Cristo tem escrito em nós e através de nós. E é através de mim e de você, como atalaias, como aqueles que anunciam a volta do Senhor Jesus Cristo e as boas novas, que o Evangelho é proclamado em cada canto dessa terra. Amém? Irmãos, essa foi mais uma das grandes viagens de Paulo, aonde ele se posicionou a estar falando e proclamando, aonde ele não vivia mais para ele, mas ele vivia para fazer a vontade de Cristo. E mais uma dessas viagens missionárias, Paulo e Silas chegaram à cidade de Filipos, na Grécia, onde pregaram o Evangelho, e muitas e várias pessoas foram convertidas, evangelizadas. Irmãos, aonde Paulo colocava a planta dos seus pés e a palavra era anunciada, pessoas se convertiam, vidas eram mudadas, histórias eram restauradas. E não é diferente no dia de hoje. Aonde a palavra do Senhor é proclamada e propagada, anunciada, há salvação, há arrependimento, há novidade de vida, há mudança de vida, há cura, realizações e milagres. Não é diferente no dia de hoje. E o mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito Deus vivo, que entrou naquelas cadeias, naquelas prisões, e derrubou todas aquelas cadeias e todas aquelas prisões, é o mesmo Espírito que está aqui, é o mesmo Espírito que está derrubando, desfazendo todo o ambiente de cárcere, todo o ambiente de aprisionamento da minha vida e da sua vida. Ainda existem ambientes das nossas vidas que possam existir prisões e cadeias. Talvez você não esteja dentro de uma prisão, mas talvez você esteja paralisado em alguns ambientes da sua vida. E lá naquele ambiente daquela prisão, irmãos, quando eles eram presos, eles colocavam nos pés troncos de madeira com ferro, impedindo que eles dessem um passo.
Eles tinham que ficar exatamente onde eles estavam. Era um ambiente de paralisia, era um ambiente onde eles não podiam fazer exatamente nada, absolutamente nada. Eles estavam paralisados. Eles não podiam ir nem para a direita e nem para a esquerda. E eu pergunto para você nesta noite, meu amado, como que nós reagimos em meio às lutas? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa postura? Qual é o nosso posicionamento? Quais são as nossas decisões? Como que nós pensamos? Como que nós temos agido em meio às lutas e circunstâncias da nossa vida? Em meio às perseguições da nossa vida. Lá no verso 25 e 26 diz que Paulo e Silas estavam presos, sim, aprisionados. Aquele ambiente de cadeia e de prisão, existiam muitos homens ali naquele lugar. Mas a postura daqueles homens fez toda a diferença naquele lugar. A maneira que eles se posicionaram diante daquela circunstância ruim fez toda a diferença naquele ambiente. Você entende comigo que a postura de Paulo e Silas, ele não traz somente uma libertação e uma liberdade para Paulo e Silas. A postura que aqueles homens têm diante daquela situação de caos, de perseguição, de injustiça. Irmãos, os caras estavam só fazendo bem. Eles não faziam mal a ninguém, pastora Thelma. Eles não estavam fazendo mal a ninguém, não falavam mal de ninguém. Falavam mal do diabo, né? Esse a gente pode falar mal. Quando eles foram pegos, eles tinham acabado de liberar uma palavra de restauração sobre a vida de uma mulher, aonde ela foi liberta, aonde aquela mulher ela tinha espíritos de adivinhações. E você pode, eu não sei você, mas trazendo para a nossa vida hoje, nós fazemos o bem, nós caminhamos em Deus, e muitas vezes nós pensamos assim: meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, Adi. Tudo certo, pastora. Mas eu estou fazendo tudo certo. E parece que tudo está acontecendo comigo. Eu fui para a igreja, eu aceitei Jesus, eu me batizei. Eu estou até fazendo parte do grupo de voluntários da igreja. Mas a luta e a perseguição, não sei, parece que o inferno se levantou contra mim. É exatamente isso, irmãos. Porque enquanto você está na zona de conforto, fazendo só o que você quer, o inimigo não vai se levantar contra você, não. Mas a partir do momento que você se posiciona a viver uma vida de verdade, uma vida em Cristo Jesus, de restauração, cura, libertação, salvação, reconciliação, justificação, meu amado, é claro que o inferno vai se levantar contra você e contra mim. Seja bem-vindo. Esses dias eu falava com uma amada e ela falava assim: pastora, não sei se ela está aqui, pastora, parece que é só comigo. Pastora, é tanta batalha na mente. Pastora, eu não estou dando conta. Pastora, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para discipular? Pastora, como que eu vou fazer para cuidar? Eu falei: irmã, seja bem-vinda. Você acha que eu e meu marido pastoreamos uma igreja como? Você acha que nós temos uma vida tranquila? Você acha que nós andamos nas nuvens? Irmãs, essa é a realidade de todo ser humano. Porque quando a palavra de Deus diz que a maior batalha do ser humano é na mente, irmãos. A nossa maior batalha não é contra o nosso marido, contra a nossa esposa, contra os nossos filhos, contra a cultura. A nossa maior batalha hoje é contra nós mesmos, contra a nossa religiosidade, contra as nossas próprias culturas, contra tudo aquilo que foi construído e edificado nas nossas vidas. Essa é a nossa maior batalha, aonde nós sabemos o que precisamos fazer, mas não fazemos. Eu preciso caminhar aqui, mas eu quero caminhar aqui. Daí o que eu faço, Jesus? Geralmente a gente caminha onde a gente quer. E se nós caminharmos pro lado aonde nós queremos, nós vamos quebrar a nossa cara. Vai ter mais perseguição, vai ter mais luta, vai ter mais afronta, mais problemas, irmãos, mais problemas.
Nós temos duas opções, irmãos, em meio a tanto caos que muitas vezes nós vivemos, a tanta tribulação. Nós temos apenas duas opções: ou adorar ou reclamar, murmurar. Aqueles homens, eles podiam ter muito bem reclamado: Senhor, o Senhor não está vendo? Nós estamos fazendo a sua obra, estamos falando do Evangelho, pessoas estão sendo curadas, restauradas, e esses bandidos estão nos levando a um cárcere. Irmãos, eles foram presos como um dos piores bandidos. Eles não fizeram nada. Nada que o levassem para aquele lugar. Então, qual tem sido o nosso posicionamento em meio às lutas, em meio às injustiças da vida, irmãos? Afinal de contas, nós somos injustiçados. Muitas vezes eu e você somos injustiçados. Quem já passou por injustiça aqui? Levanta a mão. Todo ser humano já passou por injustiça, irmãos. Só que nós precisamos entender o que Deus está falando neste momento. Nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo de Deus, a revelação do que o Senhor está falando. Porque, irmãos, a nossa tendência em meio a uma tribulação é a gente ficar desesperado, é arrancar o cabelo da cabeça, é rodar a baiana, é se estressar, é o nervo vir a flor da pele, é falar o que vem na boca e não tem controle algum. Estou falando a verdade ou a mentira, igreja? Essa é a nossa tendência. De reclamar, porque parece que isso acontece comigo, porque eu não vou fazer mais nada, porque eu vou largar tudo, eu vou largar essa mulher, eu vou largar esse marido, eu vou largar esses filhos e eu vou vazar. Tá dando nada certo pra mim, pastora. Nada, eu vou largar essa empresa, eu não tô nem aí com o meu chefe. Se o Senhor te direcionar, irmãos, faça, mas vai ser difícil. O Senhor nunca vai falar para você sair de um lugar para ir para outro num ambiente de confusão. Quando eu saio de uma empresa, eu preciso sair bem. Eu preciso sair bem. Quando eu mudo de uma igreja, eu preciso sair bem. Irmãos, se você estiver com o seu coração aflito, se você estiver num ambiente de caos, aonde você está e você está pensando sair e desistir, não saia e não desista. Porque você não tem uma palavra do Senhor. Eu e você podemos sair sim, quando nós temos uma palavra do Espírito Santo. E não é nesse momento e nesse ambiente que é para você sair. Não sei com quem que o Senhor está falando. Então nós precisamos entender o que o Senhor está falando. É tempo de parar no momento. Irmãos, é difícil a gente parar no momento de desespero, né? Ai, Senhor, por favor, me dá uma ajuda, Espírito Santo. É difícil, porque nós somos almáticos. Nós somos emocionais demais para isso. Só que nós precisamos aprender a agir pela razão do Espírito de Deus. Parar de agir com o coração, com as nossas emoções. E precisamos agir pela razão. Epa, peraí. Está acontecendo alguma coisa aqui. Alguma coisa está dando errado aqui. Eu vou ter que tomar uma decisão. Porque, irmãos, em meio ao caos das nossas vidas, a gente precisa tomar decisão. E a decisão que eu e você tomar naquele momento vai ditar o nosso destino. Então nós precisamos parar e aprender a ouvir a voz do Senhor, Espírito Santo de Deus. O que eu preciso fazer? Qual direção que eu preciso tomar? Irmãos, a gente precisa parar de reclamar, de murmurar. Nós somos muito murmuradores. Eu estou dizendo isso porque eu me incluo nisso, irmãos. Tudo a gente reclama. Ah, mas por quê? É para fazer isso? Mas por que tem que fazer isso? Mas não é por quê? Sabe aqueles filhos reclamão? Eu não sei se vocês têm em casa algum filho reclamão. Você fala, mas por que tem que fazer? Mas por quê? Irmãos, nós somos exatamente desse jeito. Mas a gente precisa amadurecer em Deus e entender que o Senhor está querendo dizer algo. Sabe por quê? Porque existe algo extraordinário para acontecer depois dessa decisão. Depois que esse caos passar, existe um milagre sendo liberado sobre a sua vida. Só que se você não tiver direção, discernimento e revelação daquilo que está acontecendo agora, você não vai viver o milagre amanhã.
Não vai, irmãos. Não espere o pior acontecer na sua vida para daí você correr para Deus. Porque tem pessoas que fazem, eu vou fazer, é ponto e acabou, é assim desse jeito. E espera o pior, o caos acontecer para daí você ser chegado a Deus. Ai, Senhor, agora é contigo, Jesus. Você fez tudo errado, mas tudo errado. Aí agora é com o Senhor. Agora eu preciso ouvir a sua voz, irmãos. Tá na luta, irmãos, volta para Jesus. Corre para os pés do Senhor, vai para a cruz. Pede a revelação. O Senhor é a porta, o Senhor é a chave, o Senhor é o caminho, o Senhor é a fonte, o Senhor é nosso tudo. Ele tem uma palavra para as nossas vidas, irmãos. Só que a gente precisa acessar esse ambiente. A gente precisa ter discernimento para acessar os milagres, a toda sorte de bênçãos que Ele já liberou nas regiões celestiais. Não é de qualquer jeito. Então não espere o caos acontecer. Paulo e Silas foram presos injustamente em um cárcere da mais alta segurança, como se fossem piores bandidos. Irmãos, o sentimento de injustiça, ele nos aprisiona de tal maneira que nós somos impedidos de ver as pessoas e as situações como realmente elas são. Eu vou falar mais uma vez. O sentimento de injustiça nos aprisiona de tal maneira que nos impede de ver as pessoas e as situações como realmente elas são. Irmãos, eu não sei você, mas aqueles homens, eles tinham todo o direito de reclamar naquele lugar, porque eles foram injustiçados, eles não fizeram nada. Quantas vezes eu e você não fizemos nada para merecer o que nós recebemos? Muitas vezes. E você sabe que o sentimento de injustiça, espírito de injustiça, irmãos, é terrível, é maligno, é assombroso. Sabe por quê? Porque quando nós somos aprisionados por esse sentimento, é um sentimento tão forte, ele é tão hostil. Injustiça, sentimento de injustiça, Paulinho? Quem que nunca sentiu sentimento de injustiça? Quem que nunca se sentiu injustiçado aqui? Só que, irmãos, começa pequenininho desse jeito e vai formando uma bola gigante, uma bola enorme, uma bola de neve gigante nas nossas vidas, ao qual nos impede de vivermos o que nós precisamos viver. Eu vou falar isso por experiência própria. Eu fui condicionada numa cegueira tão grande, irmãos, por um sentimento de injustiça, que eu não conseguia ver a situação realmente como ela era. Eu não conseguia perceber as situações à minha volta como realmente ela era. Porque a minha alma, os meus sentimentos, o que gritava dentro de mim é injusto. Se o meu marido falar alto comigo, é injusto. Se as pessoas falarem aquilo que não é uma verdade sobre mim, é muito injusto, Senhor. É injusto demais, eu não fiz nada. Irmãos, por anos na minha vida, eu vou dizer isso como um testemunho, não porque eu me envergonho disso. Por anos, eu fui movida dentro de um casamento por esse sentimento de injustiça. Porque todas as vezes que o meu marido era grosso, era firme demais, todas as vezes que a gente discutia, o que imperava sobre mim era: ele está sendo injusto, ele está sendo injusto, ele está sendo injusto, ele está sendo injusto. Irmãos, foi plantado algo dentro de mim. Todos nós passamos por traumas e decepções e frustrações na nossa vida. Só que eu vou dizer isso como libertação para você hoje. É uma chave. Eu tive uma infância maravilhosa. Eu já falei isso várias vezes aqui. Eu tive um pai, uma paternidade. Ele era meu padrasto. Ele foi um pai maravilhoso, irmãos. Deus me deu um pai de verdade. O meu pai verdadeiro morreu. E quando eu tinha um ano de idade, a minha mãe casou
com esse meu pai, que também já é falecido. E esse meu pai, ele me mimou. Sabe aqueles pai pegajoso que passa filho e dá abraço e te amo? Esse foi meu pai. Me deu limite, me deu governo, me deu direção, me deu destino. Ele foi tudo isso para mim, como pai. Mas ele conseguiu deturpar a imagem de marido na minha vida. Um tempo antes dele falecer, eu sempre estava orando a Deus e eu falava assim: Deus, eu libero perdão pro meu pai. Meu pai estava em situação de cama já. Ele morreu numa situação deplorável, horrível, sem as pernas. E o Senhor falou assim: filha, você já perdoou o seu pai, mas não é como pai que você tem que perdoar ele, é como marido. E eu cheguei e ele sempre estava pedindo perdão. Filha, me perdoa. Pai, não tem que ficar pedindo perdão, né? Sempre. E eu cheguei para ele um dia e eu falei assim: pai, eu estou liberando a sua vida e eu estou te perdoando. Não como pai, porque você foi um pai maravilhoso para mim. Eu não tenho o que falar da paternidade daquele homem, mas eu preciso liberar perdão para você como marido, porque a maneira que você tratou a minha mãe foi muito injusto. E isso me afetou de tal forma que quando eu casei, irmãos, eu casei com a injustiça dentro de mim. Então qualquer coisa que aquela pessoa falasse para mim, que fosse grosso, que fosse, né? Ninguém gosta de grosseria, né, irmãs? Ninguém gosta aqui. Mas é normal acontecer isso dentro de um casamento, de um relacionamento. Você não vai viver 24 horas se beijando e, ai, amor, te amo, não. Só que, irmãos, eu levei anos. Sabe o que é anos para ver que eu estava sendo condicionada a um sentimento maligno de injustiça? Eu passei por vários processos na minha vida que eu falava assim: Deus, que injusto, Senhor. Que injusto, isso é muito injusto comigo. Eu não fiz nada, eu não plantei nada para colher isso, Senhor. E por que eu estou vivendo isso? Até que um dia o Senhor descortinou isso na minha vida. E esse descortinar não foi o dia que eu liberei perdão para o meu pai. Acho que foi o start dos céus ali. Eu consegui liberar perdão para ele como marido. Mas com o passar do tempo, eu fui liberando perdão. Senhor, restaura a minha imagem. Restaura a imagem de casamento para mim. Restaura a imagem de um marido na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela imagem de marido foi deturpado na minha história. Aonde um marido injusto, onde um marido que era grosseiro, onde um marido que falava e era injusto com a esposa, que abusava psicologicamente dela. E eu levei isso para dentro do meu casamento. Mas eu posso dizer para você que eu fui curada, que eu estou sendo curada. Eu estou sendo curada, porque é um processo. Mas essa cura, essa cadeia, essa corrente, ela tem caído por chão todos os dias da minha vida. Irmãos, quando nós somos curados, não é da noite pro dia que o seu marido vai falar, porque ele ainda é grosso comigo às vezes. Às vezes. É só às vezes. Quem marido que não é grosso com a esposa aqui, levanta a mão. Ô Jesus, leva eles, pai. Não, é às vezes, né? Não tô te expondo, né, amor? Eu também sou, amor. Eu também. Irmãos, quando ele é firme, não vou falar grosso, ele é firme. Ele é posicionado. Ele fala que, ele sempre falava assim: Jezabel na minha casa não tem vez. E eu nunca me vi como Jezabel, irmãos. Mas ele estava certo. Sabe por quê? Eu nunca me vi como uma Jezabel. Sabe qual é a herança maldita que tem na minha família? É de Jezabel. Todas as mulheres da minha família, bisavó, avó, a minha mãe não foi. A minha mãe não conseguiu, graças a Deus ela não foi. Foi o maior exemplo de esposa para mim.
As minhas tias, as minhas primas todas, mando no marido, ponto e acabou. E eu achando que eu era a esposinha sábia, a queridinha. Tinha resquícios de Jezabel, sim. Existiam pensamentos desse domínio de Jezabel, sim. Atitudes, respostas, posicionamentos, sim. E eu me arrependo de tudo isso, irmãos. Porque eu confesso para você que eu estou sendo curada em Jesus. Eu falo para Deus todos os dias da minha vida: eu nunca mais serei a mesma. Eu nunca mais vou ser a mesma. Porque se a tua verdade, ela não destruir as mentiras que foram construídas e edificadas na minha vida, é em vão viver o que eu vivo hoje. Se a verdade do Senhor não desfazer todo sentimento de injustiça, todo sentimento de rejeição, todo medo do abandono, todo sentimento de inferioridade na sua vida, irmãos, é em vão nós estamos nessa caminhada. Só que eu digo uma coisa para você: existem cadeias e prisões ao qual ainda nós estamos aprisionados, mas nós não temos consciência disso. Eu digo isso porque eu andei por anos inconsciente de coisas que aconteceram comigo. É algo simples, irmãos. Ai, não é? Talvez você vai lá: ai, pastora, mas nem é tanto assim. Ai, só porque o pai tratou mal a mãe e foi injusto daí. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você que é casado. Casal do Senhor que está aqui. Tudo aquilo, todo posicionamento, toda atitude, toda postura, escolha e decisão que vocês tomam vai atingir os seus filhos. O casamento dos meus pais me atingiu. O casamento dos meus pais atingiu, meu irmão. Atingiu, irmãos. Atingiu, nós vimos muita coisa. Meu pai nunca levantou a mão para ela. Nunca bateu, nunca encostou na minha mãe. Mas o que ele falava era pior. Então, irmãos, eu digo para você: cuidado como que vocês estão vivendo como casal, como casamento. Ah, ele não entende, ele é só um bebê, pastora. Ele não entende nada. Sabe o que o Espírito Santo fez para mim um dia? O dia que eu vivi uma experiência com o Espírito Santo de Deus, que eu liberava perdão para os meus pais por todos os episódios traumáticos que eu vi dentro da minha casa, da casa do meu pai e da minha mãe. E eu falei: Senhor, me desliga disso. E o Espírito Santo falou: agora você vai pegar os seus filhos e você vai pedir perdão por todas as vezes que você discutiu com o seu marido na frente deles. Você está entendendo que nós só replicamos aquilo que nós recebemos, irmãos? E mesmo inconsciente, ainda nós replicamos aquilo que recebemos. Porque muitas vezes a nossa mentalidade é: como que eu vou dar aquilo que eu não recebi? Nós temos essa condição de dar o que nós não recebemos. Se eu não tive paternidade, se eu não tive um bom exemplo como marido dentro da minha casa, hoje a minha oração é: Senhor, o Senhor é o meu exemplo. A tua paternidade é o meu exemplo. A revelação da tua paternidade é o meu maior exemplo. Porque a minha condição do que eu vivo hoje, ela não é terrena, mas ela é espiritual. A minha condição não vem da paternidade do meu pai, mas ela vem da paternidade do Deus vivo e poderoso. A condição que nós precisamos viver vem da revelação da paternidade do nosso Deus, irmãos. Porque se não for assim, irmão, se não for essa condição, nós vamos viver injustiçados o tempo todo. Se alguém olhou torto, é injustiça. Se alguém não cumprimentou, é injustiça. Se o marido brigou, é injustiça. Se o pai falou, é injusto. Se a vizinha falou, é injusto. Irmãos, você consegue entender a dimensão do que muitas vezes foi enraizado dentro de nós? Eu sempre falo para os casais de noivo aqui da igreja: não leve nas malas, o dia que você casar, não leve nas malas a cultura incoerente e errada que você recebeu do casamento dos seus pais. Não leve nas malas as bagagens da sua casa. Leve nas malas aquilo que o Senhor tem para vocês.
Eu sempre falo para esses casais. E quando eu tenho a oportunidade, irmãos, eu oro com eles. Porque quando nós casamos, nós não levamos na mala só as nossas roupas. Nós levamos muito mais. Nós levamos a cultura impregnada do casamento, da história, das raízes das nossas famílias. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos, e declarar que essas correntes, que essas cadeias venham ao chão. Você acredita nisso, irmãos? Você acredita que o Senhor tem o poder de fazer isso sobre a sua vida e sobre a sua história? Eu não sei qual é o contexto de vida sua. Eu não sei qual é o contexto da sua história. Eu não sei quais são as suas raízes. Eu não sei como que foi a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. Mas eu sei que nós temos um Pai que cura e que restaura as nossas raízes, a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, para que nós possamos desfrutar de um presente abençoado na presença dEle. Amém? Irmãos, dentro do contexto que aqueles homens estavam, ainda assim eles adoravam e louvavam o Deus Altíssimo. Será que eu e você conseguimos adorar a esse Deus tão grande e poderoso, mesmo num contexto de caos que nós estamos passando hoje? Será que você consegue dizer: ah, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me sustentado? Eu estou passando por lutas e guerras e perseguições, Jesus, mas eu sei que em todas as coisas o Senhor é comigo. Será que a gente consegue ter esse pensamento e essa atitude, irmãos? Então, independente daquele ambiente que aqueles homens poderiam estar reclamando do porquê de todas as situações, eles escolheram ir pelo melhor caminho da obediência e de ouvir a voz do Espírito Santo. Não porque essa era a única opção para eles, mas porque eles sabiam a quem eles adoravam. Aqueles homens sabiam a quem eles estavam adorando, louvando e clamando naquele exato momento. E obedecer à liderança e à voz do Senhor, meu amado, mesmo quando nos leva para lugares difíceis, para ambientes difíceis, nós só precisamos estar dispostos a ouvir a voz do Espírito de Deus que está em nós e obedecer. Só que ouvir a voz do Espírito Santo e fazer o que precisa ser feito, irmãos, não é assim, contradiz com a nossa vontade. Geralmente aquilo que o Espírito de Deus vai falar para nós contradiz com a nossa vontade, com aquilo que nós queremos fazer. Então a prisão deles naquele momento foi necessária, irmãos, mesmo que parecesse injusto. Foi necessário aquela prisão, porque havia um povo ali que precisava ser alcançado por aquilo que eles carregavam. Aqueles homens carregavam a marca da promessa. Aqueles homens carregavam algo poderoso dentro deles. E eles precisavam estar exatamente naquele lugar e naquela hora para que a vontade do Senhor acontecesse naquele lugar. Segundo ponto. A prisão, ela não foi em vão na vida daqueles homens. Lá no verso 25 e 26 fala que quando eles estão naquela prisão e eles começam a invocar o nome do Senhor, cadeias são? Então, irmãos, a tua libertação, ela vai tocar outra pessoa. A tua restauração, a restauração do seu casamento, a restauração do seu lar, a restauração daquilo que você precisa vai tocar a outras pessoas, meus amados. Outros serão atingidos através do que Deus está fazendo na sua vida. Quando Deus abriu a prisão daqueles homens, automaticamente abriu a prisão de todas as cadeias daquele lugar. Todas as portas foram abertas. Todos os troncos foram ao chão. Todas as algemas foram ao chão. Irmãos, você tem noção disso? Quando a gente para, às vezes eu paro quando eu estou no meio da luta. Eu paro e penso, meu Deus do céu, só pode vir algo grande aí pela frente, Jesus, porque tá difícil. Eu quase não estou aguentando, Jesus. Eu não estou aguentando. Só pode vir um milagre extraordinário.
pela frente, porque tá difícil. Irmãos, é exatamente isso. É exatamente isso que acontece. Você pode perceber que quando você está numa perseguição ou numa luta tão grande, é porque algo grande e extraordinário está para acontecer. Isso é fato. Só que quando nós estamos no meio da luta e do caos, a gente não consegue perceber algumas coisas, porque nós estamos tão fixos, tão focados naquele sofrimento e naquela situação, naquela enfermidade, naquela doença, naquele diagnóstico, no caos do casamento, irmãos, que a gente não consegue olhar além do que está por vir e do que está para acontecer. Então, irmãos, entenda que toda essa perseguição e essa luta que você está enfrentando é para algo muito além e maior que está para acontecer na sua vida. Você recebe isso? Então se sujeita a Deus, irmãos, porque mesmo no insucesso da vida, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, são oportunidades para que as pessoas conheçam a Cristo e tenham a mesma oportunidade que eu e você. Ontem, eu e meu marido, nós fomos na célula de jovens. Ontem o meu filho, foi a multiplicação da vida do meu filho, ele vai assumir um GF de jovens. E ele só tem 16 anos, irmãos. E o meu sentimento ontem, o dia inteiro, era só de gratidão. Que eu falava: Deus, vale a pena todas as lutas. Vale a pena todas as afrontas e perseguições. Porque sabe qual foi o meu coração ontem e tem sido todos os dias? Deus, obrigado, porque eu tenho o privilégio e a oportunidade de fazer o que não foi feito na minha vida. Eu e o meu marido, nós somos privilegiados. Não porque nós somos pastores, não. Mas porque nós decidimos viver em Cristo. Porque nós decidimos romper com cadeias e prisões. Porque nós decidimos romper com as mentiras e enganos. Porque nós decidimos romper com toda perseguição sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Sobre o nosso casamento. Hoje eu consigo contemplar o fruto, os meus filhos na presença de Deus, os meus filhos servindo na casa, e eu falo: Deus, eu e meu marido não tivemos a mesma oportunidade, e hoje nós temos o privilégio e a oportunidade de gerar isso dentro da nossa casa. Irmãos, é extraordinário. Você não viveu talvez tudo isso, mas você tem a oportunidade de gerar a sua casa, de gerar os seus filhos, de gerar um legado ao qual o Senhor colocou sobre a sua vida. Aquilo que você carrega é muito grande, é muito forte, é sobrenatural, irmãos. Aquilo que você carrega não tem a ver com quem você é, com o teu potencial, mas tem a ver com aquilo que o Senhor escolheu você para fazer e para carregar. Às vezes você não se acha nem um pouco, você vê o quão você é pequeno, o quão você é frágil, o quão você é inferior, o quão você não consegue. Irmãos, não tem a ver com o teu potencial, tem a ver com aquilo que você carrega, tem a ver com o propósito que você gera dentro da sua vida, irmãos. Nós não éramos capazes de pastorear uma igreja. Eu não era capaz de pastorear uma igreja. Mas o que eu carrego não é o meu potencial, não é a minha capacidade, não é o meu conhecimento, a minha sabedoria, não. Não é, irmãos, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com aquilo que nós carregamos. Eu e você carregamos a marca da promessa. Por isso que Satanás tenta o tempo todo nos distrair. Por isso que o tempo todo Satanás tenta nos aprisionar em cadeias e prisões que não foram feitas para mim e para você. Essas cadeias e essas prisões não foram feitas para mim e para você. Incoerente, não dá certo, irmãos. A prisão não pode calar a sua voz, igreja do Senhor. Nós não podemos ser passivos diante de tudo o que está acontecendo. Não podemos nos calar, porque eu e você somos uma voz profética nesse tempo. O Senhor tem nos levantado como uma voz. Você é uma voz profética no teu trabalho, na tua empresa. Às vezes, pastora, eu nem abro a boca, eu sou tão tímido que eu não consigo nem falar, nem olhar para o lado. Você carrega algo. A palavra de Deus diz: se necessário, fale. Se preciso for, fale. Você carrega algo poderoso dentro de você.
Mas nós precisamos nos posicionar diante disso, irmãos. Nós precisamos nos posicionar para manifestarmos isso. Nós somos uma voz. Eu sou uma voz na minha casa, você é uma voz na sua casa. Eu não quero ser uma voz de autoridade na minha casa, aquela que briga, que o marido tem que fazer o que eu quero. Não, eu quero ser uma voz profética que dá direção, que dá destino, que dá limite, que leva a sua casa a Deus, que é o consolo, que é o conforto, irmãos. Uma voz que o marido vai falar talvez assim: ah, amor, eu tô cansado, vamos desistir. Uma voz que vai falar assim: não, nós vamos prevalecer. Você vai levantar sua cabeça, porque você pode, porque você consegue, porque você tem o potencial. Mulher de Deus, será que você consegue ser essa voz na vida do seu marido? Que quando ele está cabisbaixo, que quando ele quer desistir, você consegue ser essa voz profética na vida desse homem, que vai levantar ele, que vai abençoar ele, que vai falar assim: aqui não, amor, você está cansado, você precisa descansar, mas nós vamos vencer. Você vai levantar sua cabeça, porque você pode, porque você consegue, porque você é o governo dessa casa. O Senhor te estabeleceu aqui como sacerdote de Deus aqui, e você vai vencer essa luta. Nós iremos vencer juntos. Mas será que também nós temos homens e varões valorosos de Deus aqui, que quando a mulher está cabisbaixo, tudo que ela precisa é de uma palavra? Será que você consegue ser essa palavra na vida da tua esposa? Ou você é aquele que chuta a sua esposa, aquele que fala: viu, eu falei? Irmãos, nós somos uma voz aonde nós estamos. Numa plataforma, fora dela, dentro de casa, na esquina, onde nós estivermos, nós somos uma voz profética do Senhor. E quando eu falo em voz profética, eu lembro muito de Esther. Esther foi levantada naquele tempo para reinar naquele palácio, naquele lugar, naquela nação, naquela cidade, como uma voz profética, até o tempo que ela tem que se posicionar a falar e a fazer algo. Quando o seu tio chama ela e fala assim: Esther, você precisa se posicionar, você precisa fazer algo. E ela falou: tio, como? Como que eu vou entrar diante do rei? Não foi com essas palavras, né, irmãos? Só resumindo. Sabe o que aquele homem, profeta de Deus, fala sobre a vida daquela menina? Será que não foi para esse tempo que o Senhor te colocou nesse lugar, nesse exato momento, para você ser uma voz profética? Irmãos, aquela mulher foi uma voz profética que salvou aquela nação. Ela salvou todo o seu povo. Existiam decretos de morte e destruição sobre a vida do seu povo, sobre aquela nação. Mas através de uma mulher que se posicionou, eu não estou dizendo isso só para mulher, é homem e mulher aqui. Uma voz, um coração que se posicionou diante de Deus salvou toda a sua nação. Quando eu e você nos posicionamos e nos permitimos ser uma voz profética, a nossa casa é salva, a nossa geração é salva, a nossa geração é tocada. Aqueles que estão à nossa volta são salvos e são tocados e restaurados. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Em nome de Jesus. Nós precisamos ser essa voz que vai dar direção, irmãos. Nós precisamos ser a voz que vai dar o caminho, que vai levar o caminho, que vai levar as pessoas à fonte. Nós não somos a fonte, eu não sou a fonte, mas somos a voz que vai levar as pessoas à fonte. Entenda que para você viver milagres, você vai passar por alguns processos, irmãos. Às vezes parece que toda vez que está para acontecer algo, um milagre, algo muito forte vem sobre nós e tenta nos paralisar. Muitas vezes nós nos encontramos em ambientes de paralisia, aonde nós, sabe aquele ditado, nadei, morri na praia? Não sei se você já teve essa sensação. Eu já tive várias vezes essa sensação. Deus, o que eu estou fazendo? Ou o que eu não estou fazendo porque não está fluindo, não está acontecendo. É como se você estivesse literalmente com um tronco nos pés. Limitação total, paralisia total, irmãos. Não aceite mais esses ambientes de paralisia, de encarceramento, aonde não há avanço, não há mudança, não há crescimento, irmãos. Às vezes Deus permite o caos chegar para que nós nos posicionemos em fé nele. Porque muitas vezes a gente faz pela força do nosso braço coisas que não é para nós fazermos. E tem coisas que nós precisamos deixar que é o Senhor que vai fazer. Aquilo que eu posso fazer, eu preciso fazer.
Eu e você removemos a pedra. Quem ressuscita o morto é Jesus. Essa é a grande verdade. Então Deus, Ele tem a chave, Ele é a chave para todo o ambiente de prisão que possa existir sobre a sua vida. Eu já estou encerrando. Quarto, Deus está com você em tempos de crises, em meio às lutas. A nossa tendência é querer fugir o tempo todo, irmãos. Quando vem o caos que você não consegue resolver, qual que é a tendência do ser humano? Fugir. Ah, vou largar tudo, não. Eu vou largar tudo, eu vou começar do zero, eu vou fazer tudo. Não. Um dia, quando nós estávamos em crise muito grande aqui nessa igreja, a maior crise que a gente já passou na história da comunidade ativa. O meu marido quis ir embora. Amor, vamos embora. Vamos embora, vamos pegar nossas malas e vamos vazar daqui. Eu não aguento mais. O estado, irmãos, o ambiente, ele estava 100% propício, pastor Amauri, para eu falar assim, é verdade, vamos embora. A Cíntia, que é a secretária da igreja, que se vire com a igreja e com as contas da igreja. Todo o cenário estava propício a isso, irmãos. Só que a gente não desistiu. Nós não desistimos. Um dia ele recebeu uma palavra, e essa palavra faz sentido para nós. Pastor, você só vai sair da tua igreja, embora, quando ela estiver bem. Quando ela estiver alinhada, vocês vão embora daí. Você está entendendo o que o Senhor faz? O Senhor não tira você de ambientes aonde você quer sair, aonde você quer desistir. Você não tem uma palavra, você não tem nada, mas você quer desistir porque você não consegue lidar com os problemas. Irmãos, nós precisamos começar a enfrentar o problema de frente, porque aquele problema não pode ser maior do que a promessa. Aquele problema, aquele caos, aquela perseguição não pode ser maior do que aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não é maior, não pode ser. Só que nós construímos alguns monstros sobre as nossas vidas. Só que a gente precisa entender que o Senhor está o tempo todo conosco. Eu e você somos resultados de todas as vezes que nós não permitimos desistir, que não nos permitimos desistir. Nós somos resultados de todas as vezes que nós não nos permitimos desistir. Quantas vezes talvez você pensou em desistir do seu casamento? Sair da empresa quando não era para sair, desistir dos filhos, abrir mão da família, do chamado, do ministério. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes você quis abandonar Jesus? Eu acho incrível que dá as coisas erradas na vida das pessoas, a primeira pessoa que é atingida é Jesus. Eu não entendo, eu falo, Jesus é o santo, é poderoso, é maravilhoso, aquele que faz. E as pessoas, eu não vou mais na igreja, porque Jesus não está fazendo o que eu quero. Irmãos, Jesus não vai fazer o que você quer, Jesus vai fazer o que você precisa. Essa é a realidade. Ele só vai fazer na minha vida e na sua vida, na minha história e na sua história, aquilo que nós precisamos. Só que nós precisamos entender que tudo vai passar. E para nós vivermos esse milagre, para vivermos o milagre, nós vamos ter que passar pelos processos. Vai falar aqui e nas pregações sobre os processos, irmãos. Às vezes o período que você menos entende o que está acontecendo é o período que o Senhor mais te ensina. E aí, em meio às nossas fraquezas, a palavra de Deus diz que o Senhor nos aperfeiçoa com seu poder em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas fragilidades. Então você está sendo construído nesse tempo, irmãos. Construído em meio ao processo. Você está aprendendo a ser resiliente, a ter sabedoria, a ficar calado quando precisa, a falar quando precisa. Eu não sei você, mas eu em meio às lutas eu consigo aprender. Às vezes eu falo, meu Deus, eu podia ser um pouquinho mais sábia, né? Aprender com o erro dos outros, mas às vezes eu aprendo com os meus, irmãos. Só que nós precisamos entender isso, que no meio de todo esse processo está sendo construído um grande homem e uma grande mulher de Deus. Você tem noção disso? Que em meio a esse processo está sendo construído um grande homem e uma grande mulher de Deus? Queria que você se colocasse em pé.